tenham a Bíblia disponível, tenham a Bíblia em mãos, porque nós vamos ler alguns textos e é imprescindível que vocês acompanhem, até para não dispersarem, né? Se ficarem só me escutando falando, fica um pouco mais complicado. A não ser aquela pessoa, tem uma pessoa que me disse que baixa os estudos e só escuta os estudos, né? Como se fosse um podcast, assim, ó, trabalha escutando o estudo bíblico. Achei muito interessante, é uma opção também. Nesse caso, os ouvidos serão suficientes. Pois bem, 8h05, vamos começar então nossa conversa, né, oficialmente, sobre a volta de Cristo. E eu começo com uma pergunta, na verdade 2 perguntas, e eu quero que vocês realmente reflitam por alguns segundos sobre isso e, se tiverem vontade, compartilhem o que pensam aqui nos comentários, mesmo que eu não consiga ler, mas certamente outras pessoas que estão por aqui vão ler e depois eu leio também. Que sentimentos, essa é a pergunta, que sentimentos a ideia de que Cristo virá gera em vocês? Né? Quando você está no dia a dia e, por exemplo, alguém te lembra disso, né? Ou você lê as Escrituras, ou uma devoção, ou conversando com alguém diz Cristo virá. Que sentimentos isso provoca, né? O que você pensa quando essa notícia surge? As respostas que eu escutei no domingo foram bem variadas, assim. Alguém disse que tem esperança. Outras pessoas disseram que tem uma alegria ao saber disso. Outras pessoas disseram que se inquietam um pouco, que ficam um pouco preocupadas. A Rosane diz aqui conforto, é uma ótima, é muito bom sentir conforto quando a gente se lembra da vinda de Cristo, né? É um sentimento muito pertinente, eu vou dizer assim. Mas o fato é que nem todo mundo tem sentimentos bons ou tão simples, né? Mas, de qualquer forma, a gente volta a essa pergunta ao final do estudo, já respondendo-a um pouco melhor, né? Um pouco mais, de forma mais substanciosa também, mas eu faço outra pergunta para vocês. Como nós aguardamos a vinda de Cristo? Justamente a pergunta, né? Como aguardamos a vinda de Cristo? Como que nós fazemos? Como que nós temos feito isso até aqui? Né? Você, na sua vida. E aí as respostas também foram um pouco variadas, mas a maioria muito correta, né? As pessoas lembram da fé, lembram da necessidade de aguardar a volta de Cristo com fé em Cristo, obviamente. Mas o fato é que, às vezes, nós deixamos de aguardar a volta de Cristo. Nós simplesmente vivemos a vida no fluxo que a vida tem, observando as coisas do mundo, seguindo o nosso trabalho, nossas ocupações, nossas tarefas, que são muitas, né, e que se avolumam frequentemente, e esquecemos que a volta de Cristo, a vinda de Cristo é uma realidade, né? E aí por isso alguém precisa nos lembrar de vez em quando, assim, mas Cristo virá. Porque se deixarmos a vida seguir sem pararmos um pouco para pensar, nós não aguardamos realmente e conscientemente aquele que vem, né? E que é o mais importante. Mas vamos também voltar a essa pergunta ao final, tentando respondê-la um pouco melhor. A pergunta que eu acho que a gente pode responder é a seguinte, né? E a primeira pergunta que eu acho que a gente pode responder mais objetivamente no nosso estudo é: quando acontecerá a volta de Cristo? Vocês sabem responder isso? Sabem? Há pessoas que dizem que sim, né? Que sabem muito bem. Há grupos religiosos que dizem que sim, que colocam datas inclusive. Mas a resposta certa para a gente dar a essa pergunta, uma resposta muito segura que a gente pode dar, não sei. Eu não sei quando acontecerá a volta de Cristo. Vamos ler aqui, né, um texto muito conhecido, mas eu quero que você procure na sua Bíblia, encontre também, lá em Mateus 24, o Evangelho segundo Mateus,
capítulo 24, do versículo 36 ao 39. E ali nós encontramos Jesus justamente falando sobre a sua segunda vinda. E a notícia que ele traz sobre o quando é justamente a seguinte. Diz lá, Mateus 24, do versículo 36 ao 39. Assim está escrito, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a notícia que Jesus traz aqui é que não adianta a gente ficar tentando marcar um ano, né, e pensar, tentar adivinhar assim, vai ser agora, vai ser... Pensamos isso várias vezes, né? Já houve pessoas e grupos que colocaram datas assim, vai ser em 1800 e tanto, vai ser da virada do 1800 para 1900, na virada do último milênio também, né? De 1999 para 2000, quantas pessoas ficaram inquietas com isso? O fim do mundo, né? Já foi anunciado diversas vezes e não aconteceu. A gente tem, às vezes, uma ingenuidade histórica, me parece, de pensar que no nosso tempo nós temos os sinais todos, né? E não nos outros tempos. E assim, por exemplo, no meio da pandemia, as pessoas começam a falar, não, agora é o fim do mundo, né? Agora, olha a doença que está aí, olha o sofrimento que há, as dificuldades. Se tiver um terremoto por agora, então... Mas, na verdade, isso sempre tem acontecido, né? Desde o século I até agora, em alguns momentos de forma muito forte. Quantas pandemias houve por aí? Só para mencionar um exemplo que é conhecido entre nós, né? No século XVI para o século XVII, inclusive no começo do século XVII, a gente viu no mundo catástrofes gigantescas. No mundo europeu, né? Você tinha guerras, sucessivas guerras, ameaça dos turcos, guerra interna na Europa. Milhares e milhares de pessoas morreram e a população realmente caiu numericamente de forma assustadora. Havia peste, havia também uma mudança climática no início do século XVII que fez com que as lavouras não produzissem tanto, então houve fome também. Se a gente vivesse lá, a gente diria certamente, agora é a volta de Cristo. E não foi, e o mundo continuou existindo e continuou havendo outras pestes, né, e outras guerras brutais também. Então não dá para a gente dizer, por causa de tal evento no nosso tempo, eu sei que agora vai acontecer, né? Não vai passar dos próximos 2 anos, 3 anos, é impossível dizer isso. Jesus já dizia, né, que nós não saberíamos. Há sinais de que o mundo está encaminhando para isso, mas esses sinais estão entre nós desde há muito tempo, esse é o fato. E eu quero ler outro texto com vocês, um texto um pouquinho menos conhecido do que esse de Jesus, mas seria bom que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11, mas vamos por partes, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai falar justamente disso e eu vou usar esse texto para dizer assim, como que nós ficamos com essa incerteza, com essa imprecisão de não sabermos quando Cristo volta, né? E Paulo resolve para a gente isso, né? Ele diz de forma muito bonita até, eu vou ler aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, do versículo 1 em diante. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Essa expressão é muito facilmente entendida, né? O ladrão à noite, ele não marca o dia que ele vem,
ele não pode marcar o horário que ele vem, porque justamente é algo que vem de surpresa, senão a prática do ladrão não vai resultar, né? Não vai ter êxito. E ele continua aqui, porque vocês sabem perfeitamente, tá, que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo, isso é muito interessante, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Veja, não é no momento esperado, no meio da pandemia temos um conflito, uma confusão tal que é agora. Paulo está dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, essa ilusão de paz e segurança, e aí vai acontecer. Então nós não temos como afirmar mesmo. A imagem da mulher, né, que está grávida, gestante, de repente vem as dores de parto, é muito oportuna, porque é assim no final da gravidez, né? Você tem noção de que está para acontecer, mas você não pode dizer, vai ser esta noite, vai ser na noite seguinte, vai ser durante o dia. E geralmente é num horário que a gente não espera mesmo, né? Há quem diga, tem a mudança de lua e tudo, mas nem sempre funciona. Então é assim, né? Já vem. Agora, quando? Não se sabe. E é de repente que começa, e começa geralmente para valer, né? Para acontecer. Mas vocês, irmãos, e aqui Paulo continua escrevendo para a gente, né? Para as pessoas da igreja. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, nós não sabemos quando, mas não vai ser uma surpresa negativa para a gente assim, não vai ser algo tão inesperado e ruim para a gente, porque não vai ser para a gente assim. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E aqui já vem também uma indicação de como aguardar a vinda de Cristo, né? E vem essa parte da sobriedade, do equilíbrio, de como viver a vida simplesmente e não simplesmente se deixar levar pelas vontades e pelo fluxo normal da nossa existência. Ele continua assim: ora, os que dormem, é de noite que dormem, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E aqui vem essa companhia perfeita, né, da fé, a esperança e o amor. Assim nós aguardamos, né, assim nós com a couraça da fé e do amor. E o amor que não nos leva, não nos deixa ficar inertes, né? E aqui eu já vou respondendo, adiantando, né? Como aguardar a Cristo? Nós não aguardamos olhando para o céu, de lá para lá ele foi, de lá ele vem, vamos ficar aqui olhando para o céu, esperando simplesmente, talvez cantando louvores. Não, porque o amor faz parte dessa vida de quem aguarda, né? Se revestir-se do amor, e o amor não nos permite olharmos somente para o alto, para a volta de Cristo, e esquecer do nosso semelhante, né? Nós olhamos ao nosso redor, isso sim, sempre com esperança. E aí vou para a parte final desse texto, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vem o Evangelho, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E a notícia boa aqui, que nos traz o conforto de que a Rosane disse ali, né, comentou, é justamente essa. Ele vem e a volta de Cristo é uma ruptura com a história, é um ponto final na história, mas para nós sabemos, não é para ira, não é para sofrermos com isso, mas é para que estejamos em união com Ele, como já estamos desde já e teremos comunhão perfeita posteriormente, né? Então nós já estamos resolvidos com Cristo, é isso que nós nos lembramos quando o Evangelho soa aos nossos ouvidos, não é? Eu vou passar para a próxima pergunta, antes eu só dou boa noite para Raquel. Raquel, muito boa noite, bem-vinda, com o Valquir, muito certamente.
E agora sim, vamos para a nossa próxima pergunta, que é a última pergunta, mas ela vai dar um pouco mais de trabalho. Não vou mentir para vocês. Que é o como. Como acontecerá a volta de Cristo? Se o quando nós não sabemos, mas já sabemos que temos que lidar com essa ignorância sobre o quando, né? e lidar com isso vivendo a vida cristã e certos do amor de Cristo, agora a pergunta é como acontecerá a vinda de Cristo. E isso gera muita confusão, eu percebo, entre as pessoas, porque às vezes as pessoas imaginam uma vinda de Cristo agora nos moldes da primeira vinda de Cristo, né? Numa ingenuidade também de pensar que ele se encarna novamente. Não, ele continua sendo homem Deus, né? Ele não vai se encarnar novamente. E como se Cristo viesse para fazer a mesma coisa. Cristo não vem para morrer por nós novamente. Cristo não vem para dizer que o amor de Deus está disponível. Não é isso que ele vem fazer. Nós dizemos no credo apostólico, a cada domingo, né, que ele virá para julgar os vivos e os mortos, né? Esse aspecto da segunda vinda precisa ser lembrado, né? Por isso é um dia tenso também, não para nós, mas é um dia de tensão. E aqui eu vou ler um texto que nós lemos aqui há não muito tempo, quando falamos sobre o que acontece após a morte, falando sobre ressurreição. Eu li um texto de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:15, ali em diante, para falar sobre ressurreição. Hoje nós usamos o mesmo texto para falar sobre outro assunto, agora para falar sobre o como, né? Mas o texto é curto. E diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 18, que eu vou ler. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos antes dos que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aqui Paulo tem como objetivo deixar bem claro para os Tessalonicenses que os mortos não vão ficar para trás, né? Que eles vão ressuscitar. É interessante o quando, né, os mortos ressuscitam antes desse encontro com Cristo, ou seja, quem estiver vivo na terra antes da vinda de Cristo, não vai se encontrar com Cristo antes de um cristão que morreu no século II ou no século III, ou de nossos parentes que morreram há poucas décadas. Não, eles vão ressuscitar antes e vamos juntos para o encontro com Cristo nos ares, né? Agora, tem uma questão que é muito bom a gente pensar, porque circula no meio cristão brasileiro uma ideia de um arrebatamento secreto, né? Existe livro sobre isso, né? Deixados para trás, virou uma série de filmes também, com a ideia que é comum entre alguns grupos evangélicos, com a seguinte ideia, né? De que os cristãos vão desaparecer de repente. Então os carros vão ficar, se estiver sendo dirigido por um cristão, vai ficar desgovernado, o avião vai cair. Tinha até um adesivo em carros, era comum um tempo atrás, que dizia assim, né, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. E a ideia era justamente essa, né, os crentes desaparecem e os não crentes ficam por aqui. Esse texto que nós lemos não dá margem para a gente pensar nisso, porque veja, num arrebatamento secreto assim, né? Os mortos ressuscitam antes do arrebatamento. Então, na verdade, você teria que ter uma ressurreição de uma multidão de milhões de pessoas neste planeta
para depois acontecer um arrebatamento. Então não seria algo que aconteceria no fluxo normal da rotina das cidades, por exemplo, né? Você teria mortos ressurgindo antes de as pessoas desaparecerem, entre aspas. E tem algo mais aqui, né? Nesse texto tem algo também interessante da gente pensar. Porque diz assim, né, que nós seremos arrebatados entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E aqui tem uma questão que é a seguinte: isso acontece, esse arrebatar da gente, né, para ir para os ares encontrar com Jesus, no fim dos tempos. Isso acontece quando já é um ponto final na história. E a pergunta que eu faço é: por que nós vamos para os ares? Por que parece que nós vamos para o céu, se o Apocalipse diz para a gente que a Nova Jerusalém desce do céu e que Deus faz novo céu e nova terra? Ou seja, não é o caso de, depois da vinda de Cristo, nós irmos viver no céu, entre nuvens ou onde quer que seja no céu, nos ares com Cristo. Nós vamos habitar a nova terra. É isso que o Apocalipse deixa muito claro para a gente. Então eu faço a pergunta, né? Por que Paulo está dizendo que nós vamos nos encontrar, vamos sair daqui do chão para encontrar Cristo nos ares, né? Se o nosso destino final é uma cidade santa que vai existir no chão, na nova terra, né? e não no céu. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Entender por que esse texto é assim. Tem uma explicação que é bastante simples, mas ela é difícil de perceber se a gente não considera diferenças culturais que existem entre nosso tempo e aquele contexto do século I. As pessoas entendiam isso que está acontecendo aqui de forma muito mais clara. Então não temos que pensar em arrebatamento secreto, não temos que pensar que a igreja sumiu para morar com Cristo enquanto a terra continua, não, nada disso. Nós vamos morar na terra, na nova terra. A questão eu faço uma pergunta para você pensar um pouquinho. Como que você recebe visita na sua casa? Eu sei que agora você não deve estar recebendo visita na sua casa, mas quando nós recebíamos visitas frequentemente nas nossas casas, como que isso acontecia? Como que era o procedimento, né? O nosso comportamento, ele diz muito, né? Tanto quanto ou mais do que as nossas palavras. Imagina se chega uma visita na minha casa e eu só deixo a porta destrancada e falo assim: entra aí, e fico sentado no sofá assistindo televisão. E a pessoa vem, olha para mim e eu falo assim: bem-vindo, e continua assistindo televisão. O meu comportamento não verbal, né, o meu comportamento corporal, ele diz que eu não estou gostando da presença da pessoa, mesmo que com palavras eu diga bem-vindo. Então só que culturalmente a gente tem comportamentos diferentes, né, para dizer as coisas. Então, por exemplo, várias pessoas que responderam essa pergunta, como você recebe visita em casa no domingo, várias pessoas disseram assim: olha, eu abro a porta de casa ou o portão, abro completamente essa porta e digo para a pessoa: entra, bem-vinda, né? A pessoa vai até a porta e recebe a visita. É um jeito de receber, um jeito muito, muito correto de receber as pessoas. Mas culturalmente há diferenças. Eu me lembro de que quando eu era criança, nós morávamos em Belo Horizonte, mas visitávamos pessoas que meu pai conhecia no interior do interior do interior, na roça, né? Em Minas nós chamamos de roça. E no Rio Grande do Sul se chama isso de interior, né? É bem curioso. Em Minas, interior é tudo que não é capital. Mas então, nós chegávamos numa casa, numa estrada de terra, assim, tinha um vale chamado Palmital e várias famílias, e lá era muito interessante como era comum as pessoas chegarem, elas escutavam o barulho do carro, na estrada ainda, chegavam até a janela para olhar a visita chegando, né? E como para dizer assim: nós estamos querendo receber essa visita, né? Chegar até a janela. No século I, eu estou dizendo tudo isso para dizer que há diferenças culturais na forma de receber pessoas, né? No século I, nós tínhamos outro tipo de comportamento, não sei se vocês já perceberam isso lendo as Escrituras. Muito interessante é que isso fica claro em algumas cenas, assim, muito claro mesmo.
Eu vou convidar você a lembrar comigo do que acontece na ressurreição de Lázaro. João, Evangelho segundo João, capítulo 11, lá no versículo 20 que eu vou ler. Mas só lembrando, né, Lázaro morreu, Jesus não estava por ali, espera um tempo, até para ficar bem claro que ele vai ser ressuscitado mesmo. Marta e Maria estão preocupadas, estão muito aflitas com a morte de Lázaro, então Jesus vem chegando, né? E aí, João 11, capítulo 11, versículo 20, o que acontece lá? Jesus vem chegando. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. E aí Marta conversa com Jesus, tem aquela conversa que Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. E depois eles seguem juntos, né? Veja, esse movimento de Marta, né, ela não espera Jesus chegar até mais perto, ela vai a caminho e se encontra com Jesus no meio do caminho. Essa é uma forma, no século I, nesse contexto, de receber pessoas que vêm chegando e que são importantes para mim. Outro exemplo muito claro disso, para não dizer que é só essa cena do Evangelho, uma cena talvez atípica, né? Tem uma morte, tem uma ansiedade. Não. Agora vamos lá para Atos, capítulo 28. Lá em Atos, capítulo 28, é Paulo que vem chegando a Roma. Né? Paulo vem chegando a Roma. Eu vou ler do versículo 13 em diante, porque fica mais claro do que acontece. Paulo vem de navio. Eu não tenho um mapa para mostrar para vocês aqui, né? Mas eu peço que vocês imaginem. Roma, obviamente, está no que é hoje a Itália, né? Paulo vem de navio pelo Mediterrâneo, de barco, obviamente movido a vela. Então tem um vento forte que leva Paulo até um porto de Puteoli, que se chama Puteoli, ao sul de Roma, bastante ao sul de Roma. E aí diz assim, né? Então tá. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma, ou seja, o destino é Roma. E aí eles vão a Roma, eles vão por via terrestre a Roma, né? Subindo para o norte. E o que acontece? Tendo ali de Roma, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta e aí vai. O interessante é que Paulo está no porto, ele está seguindo por via terrestre ao norte para chegar até Roma. As pessoas lá do norte, lá de Roma, os cristãos lá de Roma, ficam sabendo que Paulo está vindo por aqui, subindo, né, por via terrestre, e descem, vão para o sul, até esse lugar chamado Fórum de Ápios, onde tem esse mercado, para encontrar com Paulo no meio do caminho. Essa distância que eles percorrem de Roma até o mercado de Ápios, até o Fórum de Ápios, é a distância de 1 dia de caminhada de uma pessoa que consegue caminhar uma caminhada enérgica. Então é longe, na verdade, né? Eles não foram só até o portão, eles vão até o sul, até essa localidade, para encontrarem com Paulo pelo caminho. Quando Paulo se depara com eles que vieram de Roma, para onde Paulo ia, Paulo se sente animado. Veja que tem um significado isso, né? Tem um significado de estar junto, de apoiar, de dar valor à presença desse que chega. Isso é muito bonito da gente ver. E aí Paulo segue com eles. Então Paulo vem do sul, eles vêm ao encontro de Paulo, no meio do caminho se encontram e seguem junto a Roma, onde eles estavam e onde Paulo tem que estar. Isso é muito interessante. Eu lembro também da parábola das virgens, aquelas virgens que têm o azeite em suas lâmpadas e as que não têm, e elas estão ali para esperarem o noivo. Quando o noivo vem, elas não ficam paradas, né? Inclusive a instrução que elas recebem é: olhem, vem aí o noivo,
vão ao encontro dele. E elas vão ao encontro do noivo e depois diz o texto que elas entram para a festa das bodas com o noivo, né, para as núpcias. Veja, esse movimento no século I é comum. E agora a gente volta ao texto de Paulo falando da vinda de Cristo e a gente entende o que está acontecendo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, ou seja, nós com os mortos, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor, não nos ares. Nós só fomos aos ares para o encontro com o Senhor, para a recepção desse que vem. E aí nós voltamos e vimos junto com o Senhor para a terra que será nova terra, né? E aqui nós habitaremos a nova Jerusalém. E aí a coisa faz sentido, né? E aí tudo vai fazendo sentido. Então, depois, se vocês quiserem conferir isso, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 15 e 18, lendo com esses olhos, lembrando desse movimento de ir ao encontro para vir de volta, né? Recepção daquele que vem. Eu achei muito bom que a Rosane, me parece, comentou aqui também, o pai indo ao encontro do filho pródigo, né? Valorizo tanto esse que vem e essa vinda, né? Ela é tão preciosa para mim que eu vou ao encontro, né? É claro que nesse caso de Cristo nós só vamos ao encontro fazer essa recepção por uma ação miraculosa de Deus que nos tira dessa terra, né? Nos tira daqui para poder nos encontrarmos com Ele. Certamente já que houve a ressurreição com os nossos corpos transformados, né? Boa noite, Marli, lá de Belo Horizonte também. Muito boa noite, bênção de Deus. É isso, eu acho que deu para entender, né? É tranquilo até. Agora vamos para outra questão, então, e agora do Apocalipse, né? Tem uma cena do Apocalipse que também diz um pouco de como acontece essa vinda de Cristo e para que ela acontece. Eu disse antes que no Credo Apostólico nós confessamos que ele vem a julgar os vivos e os mortos, né? Ele não vem para morrer numa cruz mais, ele não vem para dizer que todo mundo pode ter perdão, não é isso, mas isso já aconteceu, né? Agora o que acontece com a vinda de Cristo? O Apocalipse 20, do versículo 11 até o versículo 15. Vamos lá então? Apocalipse 20, 11 até 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um a um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É difícil perceber o que está implicado aqui só escutando o texto, por isso é realmente bom que vocês olhem o texto, né? Porque eu vou chamar a atenção para a seguinte questão: quantos livros há aqui, né? Que livros são esses? E a resposta imediata que às vezes nos ocorre é dizer assim: o livro da vida, porque o livro da vida é mencionado aqui. Mas, na verdade, tem mais do que isso, né? Veja a expressão, então foram abertos livros, ponto final. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então você tem dois grupos diferentes, né? Que é um conjunto plural, livros, e você tem o livro da vida. São coisas diferentes, livros de um lado, livro da vida de outro lado. Isso é muito importante, porque o que vai dizer em seguida é assim: olha, os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Aqui, eles não são julgados conforme suas obras pelo que está escrito no livro da vida. Não, aqui são livros, né? Os mortos são julgados conforme o que está escrito nos livros.
nos livros. Os livros que têm as obras. Isso acontece com todos, né? Deus considera as obras de todos. Isso é bom até a gente lembrar, né? Mesmo as obras das pessoas que são cristãs, que seguem a Cristo, elas serão consideradas no último dia. Deus não esquece das obras, né? Ele olha para as nossas obras. Às vezes a gente exagera e pode até dizer que não, mas não é isso que nós aprendemos das Escrituras. O importante aqui é que não depende desses livros, dessas obras, o nosso destino de estar com Cristo ou estar na ausência de Deus, que é o inferno, né? O nosso destino depende do livro da vida. Por isso, ele diz assim, lá no final, eles vão ser julgados conforme as obras. Mas depois diz, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o que define o destino é o livro da vida. O julgamento por obras é outra coisa. E o livro da vida, o que seria o livro da vida, né? O livro da vida não tem as obras é coisa dos outros livros. O livro da vida tem o registro daqueles que se apegaram a Cristo pela fé, né? Por isso, as nossas confissões vão dizer assim de forma muito categórica, o livro da vida é Jesus Cristo, né? O livro da vida é Jesus Cristo. E é o que está sendo dito aqui por uma imagem de um livro com registro, né? Com inscrições. É muito interessante isso, eu não mencionei isso no domingo, até porque eu pensava em escrever sobre isso um dia e não fiz isso. Mas é muito interessante que nas cidades antigas, no século I, havia uma questão muito importante de cidadania. Você podia morar numa cidade, mas não ter a cidadania daquela cidade. Isso te dava menos direitos, né? Ser um cidadão daquela cidade te dava mais direitos. Então, estar inscrito no livro de registro da cidade te dava um status e uma condição existencial melhor. E isso é interessante, né? Porque os cristãos, muitas vezes, como pobres, não tinham esse registro, não tinham esse status. Mas agora eles sabem, por essa imagem, que em Cristo eles estão registrados num lugar muito melhor do que qualquer cidade do mundo, né? Eles têm um registro para viver com Cristo eternamente. Eu acho isso muito confortador. A Rosane comentou aqui, né, que pensava que sempre que era só o livro da vida, né? É justamente porque ele se destaca por ser nomeado no texto, né? Então a gente tem que ler bem com os olhos bem cuidadosos, assim, para perceber que tem mais livros aqui na cena. Isso é muito interessante, né? O livro da vida, nós tínhamos visto sobre ele, se nós lemos o Apocalipse, lá em Apocalipse 3:5, que há uma promessa, né? O vencedor, de modo algum, terá o seu nome apagado do livro da vida, né? O vencedor no Apocalipse, nós sabemos muito bem quem é aquele que está junto ao verdadeiro vitorioso, que é Jesus Cristo, né? Porque a vitória que se tem no Apocalipse e essa condição de dignidade para estar com Deus é daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que vem junto com essa ideia do livro da vida reafirmar que nós só estamos preparados não para a ira, né? Como diz Paulo, não estamos preparados para a ira, mas estamos preparados para a vinda de Cristo, para com Ele habitar em paz eternamente, por causa do que Cristo mesmo fez conosco, né? Por causa do que Cristo mesmo fez por nós. Isso é muito bonito de a gente lembrar e é muito importante, porque aí eu volto agora, né, para aquelas perguntas iniciais. Vocês vejam que eu estou encaminhando nossa reflexão para um final feliz, felizmente. Que sentimentos a ideia de que Cristo virá gera em você? E de fato, eu dizia que algumas pessoas têm um sentimento contraditório, mas é um sentimento no mínimo duplo mesmo, né? Por um lado,
realmente nós temos paz com Cristo porque já sabemos que somos dele, né? Sabemos disso por causa da fé, sabemos disso por causa do nosso batismo, sabemos disso por causa da Santa Ceia, que nos lembra e nos faz ter comunhão com Cristo recorrente, né? Isso é muito bonito. Sabemos que já estamos com Cristo. Isso nos dá paz quando pensamos, Cristo vem. E eu vou dizer assim, que bom, eu sou de Cristo, né? Que bom então que Ele vem, porque Ele não é estranho para mim, Ele é o meu Senhor, Ele é aquele com quem eu tenho comunhão, Ele é aquele que me resgatou por seu sangue. Que bom que Cristo vem, paz com Cristo eu já tenho. Agora, tem outra coisa que a gente sente e que o Apocalipse fez os leitores do Apocalipse sentirem também. Diante de tanta perseguição, diante de tanta maldade que há no mundo, havia e há no mundo. E aqui eu não estou falando de maldade sutil, de pensar assim, nós todos somos pecadores. Não estou falando disso. Estou falando daquela maldade grosseira. E eu menciono coisas tristes e terríveis para dar um entendimento, né? Por exemplo, né, a exploração sexual de crianças no mundo hoje, há tráfico de mulheres no mundo hoje, há trabalho escravo ou análogo à escravidão no mundo hoje, há mortes e mais mortes, houve maldade humana ao ponto de realizar o que se realizou em Auschwitz ou na União Soviética. Padres ortodoxos na União Soviética tiveram seus olhos vazados, outros tantos desapareceram. Há uma maldade brutal nesse mundo. E essa maldade, com a vinda de Cristo, ela recebe o seu ponto final e ela não tem mais vez. Então, a vinda de Cristo nos lembra que nós temos paz com Cristo, nós lembrando da vinda de Cristo, sabemos que temos paz com Ele e também sabemos que há um ponto final para tanta injustiça no mundo. E aí você diz assim, mas Jesus não é amor simplesmente? Lembre-se, Ele vem a julgar os vivos e os mortos, né? A coisa de comunicar o amor de Cristo e a oportunidade do perdão, o perdão que está disponível para todo ser humano, isso é tarefa da igreja hoje. Nós estamos nesse tempo em que a igreja tem que anunciar isso. O perdão está disponível. E até anunciar isso dizendo, há uma condenação pendendo sobre a cabeça de todos vocês. Há uma condenação. A maldade tem fim. A maldade não é aceita por Deus. Cristo não veio aceitar a maldade do mundo e dizer assim, tudo bem, continuem na maldade. Não é isso, não é isso. Há punição, há condenação, há perdão para quem quiser se apegar a Cristo, né? E aí você vai viver o arrependimento, vai viver com Cristo, querer caminhar com Ele. Agora, não nos iludamos, né? Não nos iludamos. A maldade tem seu ponto final e tem o seu juízo preparado, né? Os leitores do Apocalipse do século I souberam disso, souberam que a perseguição não ia ficar por isso mesmo, né? O Apocalipse, leia o Apocalipse, isso é tão claro a salvação por graça, como também é clara essa afirmação de que a justiça vem e haverá. Eu vou passar para outra pergunta ainda, a última, mas antes eu leio aqui o comentário do Stefan Freitas, uma dúvida, né? Ele diz, então seria a explicação para livros estarem em minúsculo e o livro da vida em maiúsculo, uma pista que apontando para Cristo? Stefan, sim, né? Porque é o nome do livro, né? Não é mais um livro, né? Dizer que ele é o livro da vida. Pode ser uma pista que está apontando para Cristo, mas eu tenho que lembrar um seguinte detalhe, Stefan. Nos textos originais, e principalmente se a gente pega os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, nesses textos não há diferenciação entre maiúscula e minúscula. Os primeiros cristãos, para deixar muito claro, né, e João de Patmos, quem escreveu o Apocalipse, não fazia, os primeiros cristãos não faziam distinção entre maiúscula e minúscula. Na verdade, naquela época ninguém fazia, né, escrevendo em grego.
se escrevia com um alfabeto que se chama uncial, que é todo regular, né? Não tem letras maiores para marcar começo de frase, nome próprio, não tem nada disso. Então, estou dizendo isso porque quem colocou isso com letra maiúscula foi o editor do texto, né? O editor do texto, o tradutor do texto, eles resolveram que isso merecia ou deveria ser entendido como nome próprio, por isso maiúscula, né? É claro que essa decisão que eles tiveram favorece esse entendimento, né? Mas ela não, mas esse traço, né, essa característica não está no texto original. Então, de onde que se tira, né, que o livro da vida aponta para Cristo, é o texto todo, né, das Escrituras e o texto todo do Apocalipse em si, que vão deixando bem claro que a salvação é por meio do sangue de Cristo, né, é por meio do sacrifício de Cristo. E vão deixando bem claro que quem vence e vai para o convívio com Deus eternamente é aquele que estava já unido a Cristo, né? Então, por isso a gente pode dizer com essa segurança que estar ou não estar no livro da vida é o mesmo que estar ou não estar apegado a Cristo, né? Ou seja, eu estou dizendo que não é essa marca no texto, ela pode ajudar, mas ela não é fundamental, ela não é originada nos textos originais, né? Mas o que nos garante isso é o sentido mesmo da coisa toda. Muito mais do que a superfície do texto, é o sentido do texto, né? O sentido dessa narrativa bonita do Apocalipse como um todo, que vai nos alertando para Cristo como o único caminho, né? A única saída da humanidade. E aí eu faço a última pergunta, né, que foi a segunda pergunta que eu fiz na noite. Como aguardamos a vinda de Cristo? Né? Como aguardamos a vinda de Cristo? Primeira coisa que eu digo, lembrando, né, aguardamos a vinda de Cristo aguardando a Cristo, né? Não vivendo como se Ele não viesse, né? Precisamos, às vezes, de uns dos outros. Paulo diz naquele texto que nós lemos, né, consolem uns aos outros, edifiquem uns aos outros. Nós fazemos isso aqui, né? Estamos fazendo isso. Eu sou um do meio de vocês que nesta noite estou alertando vocês e lembrando vocês da vinda de Cristo, né? Esse estudo, na verdade, serve mais para isso do que para qualquer outra coisa. E vocês também depois, se vão comentar sobre esse estudo, sobre esse assunto com alguém, vocês estão também alertando outra pessoa, vocês estão lembrando outra pessoa sobre isso. Isso consolando outra pessoa que sofre, vê o mundo, alguém disse no domingo, né? Não é possível que vai ficar assim esse mundo. E a gente pode dizer assim, realmente não é possível, tem uma história aí por vir, tem um ponto final para essa história. Eu lembrei no domingo, lembro agora de um amigo, o Tiago Bittencourt, lá do sul de Minas, e ele dizia assim, né? As pessoas têm medo de que o mundo vá acabar. Eu, na verdade, eu tenho medo de que o mundo continue assim e não acabe nunca. E é fato, né? Se você olha para a realidade do mundo como há tanta crueldade, é isso. O mundo tem que ter um fim. Isso dá esperança para a gente também, porque é um fim para começar uma vida muito melhor. Não é só um fim disso aqui para não ter nada mais, né? Então nós aguardamos, sim, a vinda de Cristo. Nós nos motivamos a pensar nisso. E aguardamos com esperança, com essa esperança bendita, de que vem bênção e uma situação inexplicavelmente melhor para nós que estamos apegados a Cristo, né? Com esperança. E outro dado, né? Nós aguardamos não inertes e não simplesmente olhando para o céu, como eu disse, mas aguardamos em ação nesta terra como corpo de Cristo aqui. Temos esperança, estamos apegados a Cristo pela fé, mas também vivemos o amor cristão, né? Vivemos o amor que Deus colocou em nós. Por isso nós não olhamos só para cima, nós olhamos para os lados também, e nós olhamos para o nosso semelhante, nós olhamos querendo amar as pessoas que estão diante de nós, desde as pessoas mais próximas até qualquer ser humano que se encontra conosco, né?
alerta, eu lembro disso porque eu li essa semana, do filósofo luterano Kierkegaard, que é muito bonito, que ele fala sobre o cristianismo, tem uma novidade assim assombrosa, porque você quer encontrar com o eterno, eu estou parafraseando, quer encontrar com o Criador do universo, você não tem que nem dar um passo. E vocês que estão em casa aí, vocês não têm que dar um passo para se encontrar com o Criador, com Deus verdadeiro. Basta fechar a porta do quarto e orar. Porque Jesus disse que Ele estaria ali escutando a nossa oração. Ou seja, para encontrar o Criador não precisamos dar um passo. Por outro lado também, para encontrar a pessoa que devemos amar, nós não precisamos também percorrer grandes distâncias. Basta abrir essa porta depois e olhar para fora. Basta dar aquele movimento de sair pela porta. A primeira pessoa que você encontrar, seja quem for, o primeiro ser humano, é esse que você deve amar. Porque o próximo é qualquer ser humano com quem você se encontrar. Né? Isso é Kierkegaard, mas eu acho isso profundamente significativo e bonito, né? E essa vida cristã, né? É assim que nós vivemos aguardando a Cristo. Faça qualquer coisa pelo próximo, assim se aguarda a Cristo, né? Faça, principalmente fazendo isso em fé, né? Sabendo que você faz isso por causa do seu Senhor, né? Isso é a beleza da vida cristã nos mínimos detalhes, né? Nas mínimas coisas do nosso dia a dia. Então, basicamente essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu deixo aqui aberto a questões, né? Se alguém tem pergunta ainda, esteja à vontade. Eu sei que às vezes a gente demora a digitar, né? Principalmente se usa o telefone. Eu sou péssimo nisso, eu demoraria 5 minutos para uma pergunta pequena. Se não der para ser respondido ou comentado aqui ainda ao vivo, mas eu comento por escrito depois, se for o caso. Mas é isso, né? No meu objetivo realmente não era esmiuçar todo esse assunto e os seus mistérios, né? Uma coisa que eu acho muito importante é a gente reconhecer que há mistério nisso, né? Nós não sabemos detalhes de tudo como vai acontecer, nós simplesmente confiamos que tudo vai acontecer. Por causa da promessa de Deus, por causa do cuidado que Ele já demonstrou para conosco e Ele sempre tem demonstrado, né? Nós simplesmente confiamos. E se nos falta fé em algum momento, se nós titubeamos, né, ficamos vacilantes, nós clamamos, Senhor, ajuda-me, né? Ajuda-nos na nossa falta de fé também. Esse era o comentário. O José Adriano, né? Eu tinha visto aqui a imagem, não tinha cumprimentado. Muito boa noite, José Adriano, lá de Canoas. E é isso, né, Raquel? Essa esperança que nós temos. Não sei se eu consigo visualizar o seu comentário inteiro. Ah, sim, aqui. Isso mesmo, é muito confortador. Maranata, né? Eu tentei escrever o Maranata aqui atrás, essa exclamação da igreja desde a antiguidade, né, para dizer, ora vem, Senhor Jesus, né? Ora vem, Senhor Jesus. Nós desejamos a presença e a vinda do Senhor. Então é isso, vamos fazer a nossa oração. Nós oramos por aqueles que padecem, por aqueles que estão enfermos, enfrentando dificuldades. Eu agradeço hoje pela vida da Karen, nós oramos por ela aqui na terça-feira passada, filha do pastor Horst e da Yara, lá de Porto Alegre. Ela estava internada e agora já está voltando para casa, está melhor, né? Graças a Deus. Então nós oramos pelos que ainda padecem, oramos pelas pessoas que ainda estão procurando, né, entender, perplexas nessa vida, sem segurança com Cristo. E nós estamos aqui neste mundo para dizer a elas que há uma luz, né? Há luz nessa escuridão, e a luz é Jesus, né? Vamos orar então.
Amado Senhor, nós te agradecemos pela noite, te agradecemos pela Tua palavra que nos conforta e nos ensina. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente, reunida por este meio. Abençoa cada família representada por essas pessoas. Abençoa com Teu amor, abençoa para que não falte a fé e também tenhamos sempre firme esperança nas Tuas promessas. Cuida do nosso coração nestes dias tumultuados, nestes dias conflituosos, para que a paz de Cristo seja abundante em nosso ser. Abençoa as pessoas que padecem em hospitais ou que estão aflitas em suas casas, preocupadas com seus sintomas. Cuida do coração de cada pessoa, restabelece a saúde dessas pessoas que sofrem. Abrevia esse tempo de dificuldade para que tenhamos novamente tempos mais tranquilos, inclusive para podermos nos encontrar, proclamar o Teu Evangelho mais livremente. Abençoa as pessoas que fazem aniversário neste dia, inclusive a pequena Isabel, da nossa comunidade aqui, que faz 4 anos. Nós te agradecemos pela vida da Karen, lá de Porto Alegre, que se recupera da Covid. E colocamos nossas vidas em Tuas mãos como igreja, clamando a Ti, fortalece-nos como igreja para que nós possamos realmente testemunhar, realmente viver o Teu Evangelho e viver o Teu amor entre nós. Sabemos que somos falhos e por isso mesmo clamamos a Ti por isso. No nome do Senhor Jesus, nosso bom pastor, nosso amado Salvador. Amém. Muito bom ter tido a companhia de vocês, pessoal, muito bom mesmo. Deus abençoe cada um, muito obrigado. E nós nos vemos por aí, terça-feira que vem. Eu não sei o tema do estudo qual será ainda, depende das leituras que vão ser feitas, de perguntas que surgirem, mas certamente a palavra de Deus estará presente e isso nos abençoa. Um grande abraço mesmo e até a próxima.